Olá pessoal, estamos aqui em mais um Benecast, o podcast da Beneficência Portuguesa, super especial sempre para vocês, né? A gente prepara aqui tudo sempre com muito carinho. A Beneficência Portuguesa, eu não vou deixar de lembrar que esse mês de agosto vai estar aí completando 165 anos e estamos aí completamente motivados para levar a vocês o melhor. Como sempre dizemos, Benecast, Medicina e Saúde chegando até você, e aqui nós temos a presença de convidados muito especiais. Hoje aqui conosco a Casa Ricardo, representada pelos nossos convidados, o presidente Adalberto Ferrão, e nós temos aí Eduardo Augusto Saraiva, que é o segundo tesoureiro da Casa Ricardo, e aqui para nós recepcionarmos os nossos convidados, o nosso presidente Ademir Pestana. E nós queremos inicialmente entender o que vem a ser a Casa Ricardo, né? Que é conhecida como CRAT, é o CRAT. E aí nós vamos estar aqui entendendo agora o que é a Casa Ricardo. Eu vou perguntar para o presidente Adalberto para explicar para a gente o que é o CRAT. E depois nós vamos pedir para o nosso amigo Saraiva, porque é assim que a gente conhece, nós vamos pedir ao Saraiva que então nos conte, junto com o seu Adalberto, a motivação para que esta casa viesse a existir aqui em Santos, e a gente vai falar um pouquinho dela para que vocês possam conhecer e entender quão necessário é para a cidade e que iniciativa maravilhosa e quanta ajuda acaba trazendo aos pacientes. Senhor Adalberto, conta pra gente o que é o CRAT. Boa tarde a todos, estejamos sempre em paz. Interessante, a Casa CRAT era um sonho antigo nosso. Nós somos espíritas e fizemos uma escola de aprendizes do Evangelho aos centros ligados à Aliança Espírita Evangélica, que é uma instituição de São Paulo que trabalha paralelamente com a USE e com a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Só que dentro desse ramo da Aliança Espírita Evangélica existe um programa chamado Escola de Aprendizes do Evangelho, que trata-se de uma escola iniciática, que muda realmente a vida das pessoas. E dentro dessa escola nós temos alguns programas que estabelecem uma vivência, colocar o discípulo de Jesus a serviço do seu semelhante. E aí esse sonho da casa transitória, porque em São Paulo existem 5 casas transitórias. A maioria delas fundada por espíritas ligados ao CVV. E aí esse sonho se multiplicou muito grande, porque nós estávamos aqui em Santos e fazíamos dentro do programa da escola, existe uma atividade que nós chamamos Caravana de Evangelização e Auxílio. E nós levávamos lanche para os moradores de rua durante a noite. CRAT, essa sigla quer dizer o quê? CRAT é Casa Ricardo de Acolhimento Transitório. Ok. Esse é o objetivo fundamental. É uma casa de acolhimento. É transitório porque não é um residencial. Né? Nós temos um estatuto que estabelece algumas normas para que as pessoas possam usar os serviços que a casa oferece. Mas não é uma casa de acolhimento comum, né? Não. É específica para as pessoas em tratamento. Perfeito, assim, perfeito. É bom explicar isso. Nós já vamos eu estou lá. antecipando aqui. Bom, Tá, não, mas na verdade eu acho que quem está nos ouvindo também está querendo entender rápido assim. Então, diante do início da ideia, foi justamente esse. Quando nós saímos para a rua para levar lanche para os moradores, passávamos ali na rua Siqueira Campos, na Avenida Siqueira Campos. O Hospital Guilherme Álvaro tinha uma abertura para Siqueira Campos, e ali na Marquise ficavam muitas pessoas que nós julgávamos serem moradores de rua. Então fomos lá levar um lanche e descobrimos que não eram moradores de rua. Eram pessoas que tinham vindo do Vale do Ribeira, de São Sebastião, e o parente ficou internado, o filho ficou internado, e eles estavam ali, não tinham para onde ir. E aí a ideia da casa transitória, aquilo começou a crescer dentro da gente. Não, e é interessante o olhar, né, sensível
que vocês tiveram para perceber que havia uma necessidade ali, né? Porque normalmente passa-se por pessoas, muitas vezes em necessidade, e não se tem essa sensibilidade de se perceber. Então, acho importante edificar essa postura de vocês. É verdade. O nosso trabalho aqui, em relação ao trabalho que é feito em São Paulo, ele é bem diminuto, né? Porque lá são 5 casas que atendem o Brasil inteiro. Inclusive da América do Sul, que quando nós fomos conhecer a Casa Safira, tinha gente da Bolívia lá, né, que vem fazer tratamento no Hospital do Câncer e ficam acolhidos na casa. E nossa ideia surgiu a partir daí, e aí entra a história da nossa companheira Vera. Né? A Vera? A nossa companheira Vera, que foi nossa aluna dentro... Muito querida, nós conhecemos, eu e o presidente estivemos lá em visita à casa, né? Uma pessoa muito querida. Nós éramos dirigentes de turma de Escola de Aprendizes do Evangelho, eu e minha esposa, e a Vera foi primeiramente aluna da minha esposa, que era na parte da tarde. E como essa escola tem uns graus de iniciação, a Vera não conseguiu passar do 2º para o 3º grau. Sim. Então ela teve que rever o 2º grau, e ela veio para a minha turma, que era à noite. E no último ano, a gente sempre apresenta um projeto de trabalho para que os discípulos, aqueles que vão se tornar discípulos, possam trabalhar realmente por Jesus. E aí eu lancei a ideia da casa de acolhimento. A Vera estava lá. Outra pessoa sensível. Ficou toda agitada, mas não me falou nada. Ela foi procurar o Rogério, que foi o nosso primeiro tesoureiro, né? E o Rogério já desencarnou, que também era oficial de justiça, e aí o Rogério veio falar conosco. O Rogério foi companheiro dela na mesma turma, porque o Rogério é que levou a Vera para o Centro Espírita para fazer escola. E aí eles vieram falar comigo, eu falei, tudo bem, né? Porque a gente já tinha um projeto mais ou menos encaminhado com Francisco Navarro, que é um médico gastro aqui de Santos. Ele queria alugar a casa, né? Mas a gente estava com receio de alugar a casa e aí ter que manter a casa e mais o aluguel, e precisávamos de mais gente para isso. Então, quando a Vera traz a casa, e aí foi o mel na sopa, como a gente costuma falar, né? E aí aconteceu um fato muito interessante. Nós fomos conversar primeiro através da doutora Rosimeire Marquezine, que ela trouxe os assistentes sociais do Guilherme Álvaro para uma primeira reunião conosco lá no Centro Espírita da Álvaro Alvim. E aí surgiu a ideia e começamos a trabalhar, montamos a diretoria, e aquele fato que eu ia lhe contar é que como será chamada a casa? Sim, tem todo um histórico aí em cima do nome Ricardo, que é algo que a gente também quer entender, porque a gente tem muita coisa para conversar aqui, né? Então a gente queria entender como é que essa questão da casa Ricardo, né? Por que Ricardo? Ricardo, porque nós dentro do trabalho da Aliança Espírita Evangélica, existe um processo de fraternidades do espaço, e existe uma fraternidade de Ricardo Coração de Leão, que atuou nas cruzadas e tal, e ele, no Brasil, ele dava cobertura aos centros espíritas que criavam frentes de trabalho, cobertura de segurança espiritual, né? E aí, como a casa era no Jabaquara, né? Um lugar que, para quem mora aqui para a Ponta da Praia, acha, tem aquele preconceito, né? Jabaquara perto do morro, a coisa... E aí eu pensei no Ricardo, olha, vamos homenagear o Ricardo, né? Eu não estou sabendo do caso da Vera, né? Ela ofereceu a casa, vamos pensar, eu pensei no nome Ricardo, e no dia da nossa reunião eu falei, olha, precisamos decidir o nome da casa, se vocês me permitirem, eu gostaria de sugerir. Pois não, como é que é? Eu falei, olha, o nome da casa eu acho que poderia ser Casa Ricardo, de acolhimento transitório. E aí a Vera começou a chorar. Aí eu falei, caramba, acho que eu pisei na bola, né? Eu acho que ela tinha... Ela, como está oferecendo a casa, com um contrato de comodato, e eu falei... nesse momento ela já estava oferecendo a casa. Já tinha oferecido, a gente já estava trabalhando para... Ele só estava já buscando o nome, aí já chegaram à conclusão
que ia se chamar Ricardo. E aí, ela começou a chorar. Ela começou a chorar e aí eu fiquei constrangido, né? Eu falei, olha, nada disso, se precisar mudar a casa, ela, não, vai ser esse nome. Aí tudo bem, depois ela conta a história, que eu não sabia, a história do filho dela, que havia desencarnado, se chamava Ricardo. E que tinha quantos anos ele? 17 anos. 17 anos e uma enfermidade rara, né? Hipertrofia muscular. E aí, então, casou essas duas motivações lindas e aconteceu a casa. E aí a gente ficou sensibilizado, porque a casa já estava fechada há algum tempo, né? Porque depois ela resolveu mudar da casa. Enquanto a gente conversa, eu vou pedir para a nossa produção ir passando imagens da casa aqui, para que o pessoal que está nos assistindo possa conhecer um pouco as dependências, porque tem um conforto ali, tem várias vagas, a gente vai falar sobre esse número de vagas também, para que as pessoas possam ser acolhidas aí, né? Então elas assistem a imagem aqui, né, presidente, enquanto vocês contam para a gente aqui como é que essa história, qual foi o desfecho dessa história. Bom, o desfecho aí foi que ficou a casa Ricardo, na realidade, e a sensibilidade da Vera, né? De aproveitar a situação que ela vivia, né? De ter perdido um filho naquelas condições, e ela queria realmente, ela inclusive ofereceu para o pessoal de São Paulo a casa, para que fizesse um trabalho em favor de pessoas que tivessem aquele tipo de problema, e ela não conseguiu. Quando surgiu a oportunidade de fazer uma casa de acolhimento, e aí a gente casou aquilo que a gente esperava. E aí nos organizamos em diretoria para a gente poder reformar a casa, né? Porque a casa foi aumentada. Porque a casa ela tem um funcionário que mora na casa. Tem uma funcionária que mora na casa e que administra ali a situação. A situação da casa para acolher as pessoas é necessário e obrigatório, segundo o nosso estatuto, que ela venha com um acompanhante idôneo. Isso é importante deixar claro, né? Tem que ter um acompanhante para poder estar sendo acolhido pela casa. Porque esse acompanhante, na verdade, ele é quem vai ficar responsável por esse paciente. Pelo paciente. Ele é quem é o responsável. E um detalhe, toda a triagem é feita pelos hospitais, que são nossos parceiros, como a Guilherme Ávila, a Beneficência Portuguesa e a Santa Casa de Santos. Então, eles fazem a triagem desses pacientes e encaminham para casa. Nós não aceitamos pessoas que não sejam encaminhadas pelos hospitais. É um critério, né? É bom que ele esclareça isso aí, o Adalberto, aí, né, o presidente, o Saraiva, né? Membro, não é o financeiro é o outro, né? Você é vice-presidente? Eu sou o segundo tesoureiro. O primeiro é o Ricardo, que é marido da Vera, que foi a nossa primeira presidente. Né? Às vezes as pessoas estão nos assistindo, né? Assim, uma forma mais de simplificar é que, por exemplo, a beneficência ela é CACOM em referência à oncologia. E aqui nós fazemos a químio, rádio, e atendemos toda a região, né? Atendemos, às vezes, pacientes até de São Sebastião, que vão até registro, e eles vêm para cá, só que eles precisam vir todo dia, e é um sofrimento muito grande, né? Porque 90% dessa população é tudo SUS, né? E eles têm que vir hoje e voltar no dia seguinte, é um sofrimento muito grande. E a Casa Ricardo veio para ajudar nesse sentido. Então as pessoas vêm, faz o tratamento, vão para a Casa Ricardo e no dia seguinte voltam. Se tiver 7 sessões, 8 sessões, chegam a ficar lá até 10 dias internados na casa, até terminar o tratamento. Então vocês vejam a bênção que é esta casa, né? A sua finalidade social é imensa, né? Até então, nós pensávamos até em alugar um imóvel perto, só para fazer a refeição, para essas pessoas terem um lugar para tomar um banho, um banheiro e ter uma mesa para poder fazer, lembra disso? Me lembro. Aí surgiu a Casa Ricardo, então a gente já... Nós ainda saímos percorrendo a região. Que não é a nossa finalidade, né? Aqui nós estamos para fazer o tratamento, né? Mas vocês vieram assim dessa forma. Nós estávamos um pouco desanimados em relação à beneficência, porque a gente não conseguia chegar. Foi através da Tânia Renata, que aí teve um contato com a Paula, que nos aproximou.
porque a gente já estava funcionando já há 1 ou 2 anos e não tinha... Nós não sabia. Eu escutava falar também da Casa Ricardo, mas eu não imaginava sabiam que era... Eu acredito, e por isso a gente acabou por convidá-los, porque nós vemos a necessidade de que as pessoas que estão nos assistindo, pacientes, familiares, tenham conhecimento da casa, né? A gente está passando aqui as imagens, as acomodações, a gente percebe que são feitas com muito carinho. É uma casa de acolhimento, e eu entendo que não é só acolhimento no nome, mas existe um espírito de acolhimento lá dentro também. Né? E não, e é sossegado, nós tivemos a noite lá, né? Um lugar tranquilo, olha, de paz. Sossegado, você parece que está num retiro, assim, fora um pouco da cidade. Olha, eu acho que a casa do lugar é o certo. Quantas vagas, quantos pacientes acolhem a Casa Ricardo? Como o Adalberto falou, nós passamos por um processo de reforma, né? A casa era uma casa familiar que passou a ser uma casa de acolhimento. Então nós fizemos do espaço possível, entramos com um projeto de prefeitura, né? Aprovação de construção, de edificação, e nós conseguimos no espaço, nas normas de código de obras e tudo, conseguimos fazer 3 dormitórios. Né? Então esses 3 dormitórios acolhem ao todo 14 pessoas. Nós temos 14 leitos na Casa Ricardo, sendo que esses 14 leitos são divididos para 7 pacientes e 7 acompanhantes. Então, na verdade, são 7 vagas para pacientes. Para pacientes. Porque né? Eu acho importante a gente frisar isso. Já chegou a lotar? Já estávamos há pouco tempo. Mas é raramente? Não. Não é sempre. Ela, coincidentemente, hoje ela está com 2 pessoas acolhidas, com os seus acompanhantes. O que nós encontramos, a beneficência, para encaminhá-los, porque realmente nós ficamos encantados com a casa. A dificuldade que a gente encontra é o acompanhante. E a gente sabe que é necessário. É o acompanhante. É o acompanhante. Justamente. Então, porque o que a gente observa? Nós somos referência em oncologia, né? A Beneficência Portuguesa. A maioria dos pacientes, por incrível que pareça, isso é muito triste o que a gente vai falar. Sim. Eles são muito só. Nós já vimos casos de pacientes aqui que estão sozinhos, descobriram que tem o câncer e às vezes eles não querem contar para a família, eles vivem a dor sozinhos. Já outros casos de pacientes que, a partir do momento em que a família ficou sabendo que eles estavam ali com o câncer, se afastaram. Então, a grande dificuldade, ela é realmente do acompanhante, porque são muitas dificuldades que eles encontram. E não é todo mundo que tem uma pessoa que se disponibiliza a largar a vida dele para acompanhar aquele paciente durante 3 meses, exatamente. 2 meses e meio, né? E nós damos ainda a liberdade de a pessoa trocar o acompanhante. Para facilitar um pouquinho. Então, por exemplo, geralmente vem uma senhora fazer um tratamento de câncer de mama, ou vem uma filha, ou vem um esposo, né? E a gente já fala no início do tratamento, a gente passa toda a norma, toda a condição de uso da Casa Ricardo e a gente explica. Não é obrigado a sua mãe, ao seu pai, ao seu amigo vir todo o tempo. É possível fazer a troca, justamente para facilitar um pouquinho. Mas mesmo assim, realmente, você está com a razão, Paulo. A dificuldade é o acompanhante. Porque eles ficam muito sós, muitas vezes sem a rede de apoio ali. E aí o paciente, então, tá nos ouvindo aqui, achou interessante, e aí vai então procurar o hospital, porque ele já entendeu que é o hospital que encaminha, vamos frisar isso. Ok. O que ele leva para casa, o que a casa dispõe, como funciona isso, porque provavelmente é a dúvida deles agora. Eu queria fazer um parênteses que é fundamental. Esse paciente deve estar distante num raio de 80 quilômetros da cidade. Ok. Porque senão começa a aparecer pacientes que dá para ir para a casa dele e voltar, e etc e tal. Então esse raio de 80 quilômetros a gente respeita. Certo. Né, para que as pessoas possam vir, porque o que acontece, especialmente o pessoal do Vale do Ribeira? Eles saem de lá 3 horas da manhã, de um sítio ou coisa parecida, pega a perua da prefeitura, faz uma viagem de 4, 5 horas, chegam aqui no Guilherme Álvaro em torno de 5, 6 horas da manhã ou 8 horas da manhã, espera o tratamento, volta para a perua, volta para voltar no dia seguinte. A nossa casa é uma casa fraterna.
Nós não acolhemos pessoas de Santos que não tem sentido. A pessoa vem de casa, faz o tratamento e volta no Uber. É o que vem de longe, Mas né? já acolhemos um senhor de Santos. Por quê? Ele morava sozinho, num prédio de 3 andares, sem elevador. Ele tinha perdido a perna, um câncer de ossos. Ele tinha perdido a perna, ele não faria o tratamento se a gente não acolhesse. Porque ele não teria a condição de subir e descer, alguém carregar ele todo dia para o hospital. Em outra oportunidade, Então, nós falamos, e eu acho que o Saraiva nos passou essa informação, por exemplo, a esposa está internada. Também. Tem acolhimento para o marido. Também está numa UTI. Alguma pessoa numa UTI, já tivemos pessoas de Goiás... Já tivemos pessoas do Mato Grosso, do Paraná, porque o filho foi internado em um dos hospitais de Santos, numa UTI, em estado grave, e a mãe veio ver o filho. E ela não tinha condição de pagar. Santos é uma cidade que tem tudo. Uma cidade turística, mas é uma cidade cara. Né? Uma pensão, um hotel, a pessoa não consegue arcar com o custo. Hoje, sim. E essa questão de não conseguir pagar, vocês têm... como é que é feito esse... A filosofia da Casa triagem? Ricardo é o seguinte, a gente acolhe o paciente e a gente dá tudo. Geralmente eu passo a missa para quem chega. Não pode fumar, não pode beber, nós vivemos numa casa de convívio. A casa tem regulamento. Tem regulamento, tem que ser seguido para ter uma harmonia. Tem horário para dormir. Né? Tem horário de refeição, horário de silêncio. Nós temos um estatuto rígido, né? E então, quando a pessoa adentra a primeira vez na Casa Ricardo, eu passo todo esse comportamental que a casa exige. Até hoje nunca tivemos ninguém que falou que é demais, pelo contrário, né? São todos muito bem aceitos. Como é que a pessoa vem? Eu peço o seguinte, venha com uma mochilinha nas costas, com a roupa que vai durar durante a semana. Não precisa nem ser uma muda por dia, porque a casa tem lavanderia que disponibiliza... Não precisa de roupa de cama, nada, alimentação. Nada, a alimentação é toda gratuita, ela tem o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta, o seu café com bolo, com chazinho. Não, e a gente teve a oportunidade de participar daquela mesa, né, presidente? A pessoa não paga um tostão, nada, ela não paga nada e ela é recebida com todo amor e carinho. E a gente fornece tudo. Material de limpeza, higiene pessoal, roupa de cama, roupa de banho, tudo. Então eu falo para a pessoa, venha, não precisa trazer cobertor, nós temos cobertor, manta, travesseiro. Mas ela é que cuida de lavar essas coisas. Como é que funciona isso? Então o que eu explico para as pessoas é o seguinte, a Casa Ricardo dá tudo, né? Só que a Casa Ricardo vive de contribuições, como todas as entidades beneméritas. O Pix está, quem estiver nos assistindo e tiver interesse em cooperar, colaborar com um projeto tão lindo como esse, né? Às vezes a gente quer fazer e não tem condição de fazer, então a gente pode ajudar quem conseguiu fazer. Inclusive a casa está aberta para visitação, se a pessoa quiser ir, dar uma ligada, a gente vai receber. Específico para essas visitas, que fica aberto só para visita? Às sextas-feiras à tarde, que foi quando vocês estiveram conosco, é um dia propício para a pessoa conhecer, que está a diretoria na casa, né? Mas quem quiser conhecer a Casa Ricardo, liga para a gente agenda um horário para conhecer a casa. É interessante isso, as pessoas veem que Santos tem uma coisa dessas, né? Tem similares na Baixada? Nem na Baixada tem. Nós somos a única casa desse tipo aqui na Baixada. Em São Paulo tem? São Paulo tem algumas. A Secretaria de Estado de Saúde sabe dessa casa aqui? Deve saber, porque a Casa Ricardo é uma Ministério casa da Saúde sabe? Não sabe. Era bom informar, né, Paula, para aquela enfermeira que trabalha. Nós já tivemos, né? Na época que nós começamos a Casa Ricardo, nós fomos a alguns órgãos, porque uma das dificuldades, a única coisa que a Casa Ricardo não fornece é o transporte. Então, por exemplo, a Benê é super pertinho, a Santa Casa é super pertinho, agora o Guilherme Álvares já é mais longe. Isso é uma informação importante. Né? Já é mais longe. A pessoa precisa de uma condução para chegar da Casa Ricardo, que é aqui no Jabaquara, né? Até lá no Canal 4. Então a pessoa ou pede um Uber, ou pede, se está numa condição boa no tratamento, pode pegar um ônibus, anda umas 3 quadras, pega um ônibus. Na verdade vai até sobrar uma verba, né? Porque ela não está gastando. Então, mas tem gente que às vezes nem isso tem. Né? Aceita também doações de alimentos, assim, essas coisas? Cestas básicas. Sim, a gente alimenta essas pessoas. O Dr. Bruno Pompeu é nosso parceiro. Ele tem uma campanha de tampinha de garrafa e tal. Ele, todo mês, ele leva 4, 5 cestas básicas para a gente. Ajuda bastante. Então é que nem eu explico, né? A Casa Ricardo, ela vive
da boa vontade dos nossos colaboradores, que são muito fiéis. Mas eu explico para as pessoas, a Casa Ricardo, ela não pode se dar ao luxo de ter uma cozinheira, de ter uma assistente social, de ter uma enfermeira 24 horas. É uma casa que precisaria, até talvez, não sei, ter uma enfermeira. Porque tem pessoas que eventualmente vão à noite para o pronto-socorro, problema respiratório, pessoas que estão entubadas, comendo aquela alimentação parental, né? Parenteral. E às vezes entope. Parenteral. Então elas vão no pronto-socorro. Por isso que a gente exige o acompanhante. E a gente não tem, né? A gente não tem. E aí, nesse caso, o acompanhante então, que toma todas as o providências. acompanhante é o que resolve o nosso Precisa de uma problema. emergência para levar para o pronto-socorro, já encaminha para o pronto-socorro. Nós nunca deixamos a Casa Ricardo vazia, nunca. Sempre tem um representante da casa, 24 horas tem um representante da Casa Ricardo. Então, num caso de ter necessidade de levar algum paciente para um pronto atendimento, tem que ser o acompanhante, porque a nossa funcionária que mora na Casa Ricardo, ela não pode se afastar da casa, não pode deixar a casa sozinha. Então, a gente explica muito claro isso para as pessoas. O acompanhante, nós acolhemos as pessoas sem um custo, nenhum. A pessoa não paga um centavo. Como é que ela paga? Com o trabalho do acompanhante, que nos ajuda a manter a casa limpa. É necessário essa participação. Que nos ajuda a dar uma ajudada na cozinha, nas refeições, e que cuida do paciente. Se o paciente está numa condição um pouco pior, ministrar uma medicação e levar o paciente num pronto atendimento, enfim, dar um banho num cadeirante, é o acompanhante. Por isso que no nosso estatuto fala que o acompanhante, eu brinco muito com as pessoas quando elas chegam, né? Está escrito lá, tem que ser maior de idade e estar em condições saudáveis. Eu falei, já pensou se o acompanhante está pior do que o paciente? Aí fica complicado. Fica Nós tivemos um complicado, caso interessante de um japonesinho, Sim, né, que a mulher é que estava fazendo tratamento de quimioterapia. E o marido é que era o acompanhante. Só que o marido era bem mais velho que ela. Então, mas aí a gente, só tem o meu marido, não tem mais ninguém. Então, tudo bem, traz o marido. Então, na realidade, ela que cuidava de tudo. E a gente foi abençoado porque a nossa funcionária foi um anjo que caiu do céu, né? Uma menina que a gente conhece. Como é o nome dela? Menina, Ivone. Ivone, um abraço para você. Ivone. Então, a Ivone foi um anjo que caiu do A céu. gente conheceu a Ivone, menina, né? Uma graça de pessoa. Sim, Ela tava lá. E todo mundo que vai lá, tem pessoas que quando passam na cidade, que vêm na cidade por qualquer outro motivo, vão lá na casa para abraçar a Ivone. Ela formou traz um lembrancinha grande pra círculo ela. de amizade com o pessoal que passou lá, todos ligam. Poxa, mas que bacana Vem isso, aqui. né? É bom a gente escutar e lidar com pessoas assim, com vocês, preocupada com todo, com o trabalho social de vocês, né? Eu sempre falo aí na integração dos colaboradores nossos, né? Que o funcionário que trabalha com saúde, ele tem que ter esse sentimento, né? Isso é uma coisa que está até nas mãos, né? Até eu falo assim, ó, a primeira cura está nas mãos, né? A gente sente uma dor no corpo, a primeira coisa que a gente faz é botar a mão, está doendo, né? Então já começa a cura aí, pelas mãos, né? E eu sempre falo, olha, vocês quando forem para suas casas, têm que pensar assim, o que eu fiz de bom hoje para a vida de todos, né? Para que você tenha satisfação de viver, né? Eu sempre falo, você tem que chegar em casa e falar, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz o paciente dar um sorriso, eu tirei a dor do paciente, enfim. Essas coisas são fundamentais para que a gente tenha um crescimento espiritual, senão de nada adianta a vida, né? E isso que vocês fazem é maravilhoso. Eu estava até comparando um pouquinho com a Beneficência, né? Que a Beneficência, a sua fundação, né? Que foi um português que reuniu 21 portugueses da época para fundar uma instituição para ajudar os portugueses que chegavam aqui em grande escala. Né? Então, o que eles davam aqui? Não era hospital, era auxílio morada, cesta básica e emprego. Era uma casa de acolhimento. E depois é que a necessidade da associação que cresceu tanto, e eu acho que a Casa Ricardo vai crescer bastante também, é que se buscou um hospital por atender, porque naquela época a Santa Casa, quando dava as epidemias aqui, não tinha nem condição de atender. Aí se criou a Beneficência Portuguesa, que está aqui, aí vai fazer 165 anos. Então, mas é esse princípio, né?
que a gente vê pouco, às vezes, nas pessoas hoje, né? Hoje as pessoas se preocupam muito na sua capacitação, ser um coach, ser isso, ser aquilo, mas esquece de um todo. E a gente vai cada vez mais vivendo num mundo mais inseguro. É assim que a gente se sente. É até o abandono das famílias, né? Uma política contra a família. A gente se sente realmente, às vezes, perdido. Para que caminho nós estamos indo? E trazer vocês aqui, ou ir lá na Casa Ricardo, é maravilhoso. Olha, hoje, para mim, foi um dia feliz, viu? Eu falei, hoje eu ganhei o dia, né? É verdade. E a gente está caminhando aqui para o final. Passa muito rápido, né? Mas eles voltam aqui, eles voltam. Eu só queria complementar a pergunta que vocês aí, nos fez. Na Casa Ricardo, nesses 6 anos, alguma coisa assim que seja... Fala, eu preciso falar isso, as pessoas precisam escutar... Olha, é um milagre a gente vê na felicidade das pessoas que estão lá. Eu ainda a semana retrasada a casa estava lotada. Você entrava naquela casa, não parecia que tinham pessoas com câncer. Acho que esse é o milagre da Casa Ricardo. Olha aí, sabe? É isso aí. Era assim um clima, todo mundo conversando, na hora do chá, da tarde, todo mundo contando A nossa piada. visita lá foi uma alegria. Eu parecia que saímos em festa. Veio né? um senhor de Saí Chuquiás cantando. e assistir a gente. Um abraço para o seu Euclides, um senhor de 78 anos que estava fazendo um tratamento de câncer de pulmão. Moram os dois num sítio a 1 quilômetro, um quilômetro não sei quantas horas de Juquiá, e a esposa contando que eles estavam dormindo na cama uma vez e caiu uma cobra no meio dos dois, e ela pensava que era o braço do marido, ela falava, nossa, esse braço escamoso, era uma cobra. Então aquilo sempre contado, sabe, é um clima, então é o que eu digo, né? Nós já passamos em casa, infelizmente a gente já passou por um problema de câncer, e a gente sabe como é que às vezes, esses locais aonde que você vai, num oncologista, tá? É só desgraça. Porque eu tive câncer disso e voltou, o outro chorando. Isso é ruim, que a pior é o que você falou, né? O acolhimento, o abraço, deixar a pessoa esquecer que tem um problema, é a melhor terapia, eu acho que tem. E a Casa Ricardo faz isso. Esse talvez seja o grande milagre da Casa Ricardo, só estando lá para ver. A pessoa esquece que tem câncer. É fantástico. Mas só não te cortando, você me perguntou como é que vai para a Casa Ricardo. A Casa Ricardo, teoricamente, deveria começar pelas assistentes sociais dos municípios, mas é um pouco diferente. Okay. A gente sabe que o direcionamento de uma pessoa para vir aqui, por exemplo, para Benê, é através do Sistema SUS. Ela está num tratamento... Ou Estado ou município. Justamente. Ela está num tratamento, por exemplo, lá em Eldorado. Aí detecta que ela tem que fazer um tratamento de quimio-rádio. Então, o sistema encaminha, encaminha para um hospital que tenha vaga naquela época. Ela pode, inclusive, ir para Mogi das Cruzes. A referência de toda essa região ou vai para São Paulo, ou vai para Santos, ou vai para Mogi, que ainda é mais longe para eles, né? E aí, depois que é detectado o caso, ele tem vaga na Benê, vai fazer o tratamento lá. Quando essa pessoa chega, aí entra o trabalho das assistentes sociais do hospital, que vão detectar a necessidade que aquela pessoa não tem condição de permanecer numa pousada que seja. Sim, aí essa triagem começa. Aí ela entra em contato com a Casa Ricardo para saber se tem vaga, né? Quando tem vaga, pode vir. Se não tem vaga, a gente já faz as contas, tem gente que está acabando o tratamento semana que vem, pede para ficar assim, 3 ou 4 dias vendo na perua, mas no dia tal ela já tem a vaga dela aqui e tal. Então, como se chega na Casa Ricardo? É através dos hospitais. Os hospitais nos procuram, todos vocês têm os nossos contatos, nos ligam. Tem vaga? Tem. O hospital emite um documentozinho, é uma folha 4, dando o nome do paciente, local, o CID da doença, que tipo de câncer, a quantidade de sessões, tal, o nome da pessoa, o RG, e a pessoa dá entrada na Casa Ricardo com esse documento. Só isso. Nós queremos, nessa parceria, ter uma relação muito tranquila, né? Nós já tivemos casos da mãe, veio ter o parto, aqui na Santa Casa, e a criança deu problema, foi para a UTI. A primeiro dia a mãe ficou no quarto, depois a criança não tinha prazo para sair da UTI e tiveram que desocupar o quarto. Para onde vai essa mãe?
Assistente social liga para nós e fala assim, eu estou com esse problema, assim, dá para acolher essa mãe aí, enquanto o filho está internado aqui na UTI, nós acolhemos. Né? Okay. Tendo a vaga, evidentemente, a preferência para aqueles que têm o fundamento da casa. Mas as exceções a gente sempre estuda com muito carinho e tendo possível, a gente vai atender. Ok, nós tivemos aqui a oportunidade de poder passar para vocês aí um pouquinho do que é o CRAT, a Casa Ricardo, com essa história belíssima, corações motivados pelo amor, a gente percebe isso. Então, para ser uma casa de acolhimento, é necessário que exista esse amor. Né? A gente percebe o quanto o temor a Deus acaba despertando o coração do ser humano para dar, porque é dando que a gente recebe, né? Então, belíssimo trabalho, vocês estão realmente de parabéns. Estamos nessa parceria, né, presidente? E nós estamos aqui já caminhando para o final do nosso Benecast. Passa rápido, ainda mais quando o assunto é interessante, a gente nem sente. E eu imagino que para quem está nos assistindo, da mesma forma. E eu queria agradecer a presença aqui do presidente da Casa Ricardo, o senhor Adalberto Ferrão, Eduardo Saraiva. Nós temos aqui, inclusive, está assistindo o nosso podcast da Beneficência aqui também, o nosso querido Renato, que é primeiro tesoureiro, né? E a Lucy, que é da diretoria social, que estão acompanhando aqui o presidente e o nosso primeiro tesoureiro. O nosso grande abraço a todos vocês. A gente fica por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos. Até a próxima.